Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos 22 a 29. Discurso em Cafarnaum, as ações de Jesus são sinais. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem nos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. João capítulo 6, versículo 29. Nesta segunda-feira da terceira semana de Páscoa, a liturgia nos mostra a multidão procurando Jesus após a multiplicação dos pães. O Mestre saciou sua fome física uma vez. Quem sabe poderia fazer isso sempre. O pão, milagrosamente multiplicado, lembra-nos o milagre do maná no deserto. E indo além disso, assinala ao mesmo tempo que o verdadeiro alimento do homem é o Verbo eterno, o sentido eterno de onde viemos e na expectativa de que viemos. A nossa vida é levantar cedo para trabalhar, voltar para casa no final do dia, ver televisão, jantar, dormir, ganhar o pão de cada dia para alimentar a nós e os filhos? Muitas vezes é nisso que se resumem os esforços humanos. Colocar o pão dentro de casa. E que não falte. Mas é preciso ter consciência que a vida não se resume na luta pelo pão de cada dia. Que frustrante seria a nossa existência se chegarmos no seu ocaso e descobrirmos que somente comemos e trabalhamos? Rabi, quando chegastes aqui? As pessoas não sabiam que Jesus havia caminhado sobre as águas, milagrosamente, e Jesus não dá respostas diretas às perguntas que lhe fazem. Que direção e que esforço nos levam a encontrar a Jesus verdadeiramente? Nos esforçamos para o alimento do corpo que volta para a terra dentro de um túmulo. Mas e o alimento que sustenta a alma, que nunca morre? Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Jesus não revela plenamente o Espírito Santo enquanto ele próprio não for glorificado pela sua morte e ressurreição. No entanto, sugere-o pouco a pouco, mesmo no seu ensino às multidões, quando revela que a sua carne será alimento para a vida do mundo. Jesus referia-se a algo muito simples. Ele mesmo era o alimento que haveria de propiciar vida eterna a quem se dispusesse a acolhê-lo. Neste caso, esforçar é sinônimo de realizar obras e alimentar-se de Jesus,
significa admiti-lo como Senhor de nossa própria existência. Isto resulta na identificação da vida do discípulo com a do Mestre, passando por um processo de transformação. Senhor, dá-nos sempre desse pão. A Sagrada Comunhão é para nós uma prenda eterna, de tal forma que nos assegura o céu. Estes são os depósitos que o céu nos envia como garantia de que um dia será a nossa casa. Segundo São João Maria Vianney, e assim o reino que para nós foi preparado e do qual somos herdeiros. Paz e bem.